Olá, pessoal, estamos de volta para a nossa 11ª e última aula de Excel avançado. E nessa última aula, pessoal, nós iremos aprender a criar dashboards. Ou seja, a gente quer criar painéis que de um jeito mais fácil, mais simples, a gente consiga observar, analisar os nossos dados. Bom, a princípio, o que é um dashboard, pessoal? Também conhecido como painel de controle. O Dashboard, pessoal, é uma ferramenta fundamental para monitorar e analisar dados de um jeito bem fácil, bem dinâmico. Até pessoas leigas que não saibam mexer no Excel, tanto básico, intermediário, avançado, enfim, a gente consegue criar botões que com apenas alguns cliques a pessoa consegue estar observando, analisando dados. A princípio, pessoal, a gente vai estar fazendo algo que a gente já fez na última aula, que é criar uma tabela dinâmica. Para que isso aconteça, nós iremos selecionar toda a nossa tabela de informações com Shift, Ctrl, seta para a direita e seta para baixo. Então, nós selecionamos. Feito isso, após a gente selecionar todas as nossas informações, toda a nossa tabela, iremos na guia Inserir, Tabela Dinâmica. Como de costume, iremos dar uma olhadinha para ver se nova planilha está marcada. Daremos OK. E tudo que a gente for criar como botão, pessoal, a gente não vai estar olhando. E tudo que a gente quiser criar depois como botões de segmentação, para que a gente faça a comparação, a gente não vai estar marcando. Ou seja, a gente quer fazer a comparação de data e filial. Então, nem data, nem filial a gente vai estar marcando. A princípio, eu vou marcar marca e preço. Vou selecionar, vou dar Ctrl C, Ctrl V. A gente marcou marca e preço, marca e custo. Vamos selecionar outra vez, Ctrl C, Ctrl V. Vamos marcar marca também. Vamos marcar agora modelo e preço. Vamos selecionar outra vez, Ctrl C, Ctrl V. Agora modelo e custo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos desmarcar modelo e vamos marcar estilo e preço. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E pela última vez, vamos desmarcar estilo, vamos desmarcar preço e iremos marcar custo. Então, como vocês podem ver, nós criamos uma tabela dinâmica para todas as nossas informações. Eu vou selecionar, nós iremos selecionar só as informações, o que está em branco. Iremos em inserir, gráficos recomendados, ou se vocês quiserem, podemos ir em página inicial, transformar em moeda, inserir, gráficos recomendados, vou escolher colunas, e aqui mesmo a gente já pode estar fazendo algumas modificações. Eu vou lá em página inicial, vou mudar a cor da minha tabela, vou mudar a cor da minha coluna, aqui eu posso estar apagando, e aqui como eu vou digitar, eu vou apagar e vou colocar preço
por marca. Aqui eu vou apagar o total. Vou para a página inicial. Aumentar minha fonte. Aqui, botão direito. Ocultar botões. Vou dar um Ctrl X. E a gente vai criar agora uma nova planilha para a gente poder inserir as nossas informações. Vou dar um Ctrl V. E como a gente ainda vai colocar mais gráficos, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Colocar aqui, tá ótimo. Vou voltar de novo lá na planilha 1. Vou selecionar, transformar em valor. Mesma coisa. Soma do custo. Vamos selecionar, inserir gráficos. Dessa vez eu vou escolher um de barras. Pode ser esse mesmo. Vou dar OK. Mesma coisa. Vamos deletar. Aqui nós vamos colocar custo por marca. Ocultar botões. Vamos colocar aqui em design. Vou mostrar os valores, os números. Aqui é só uma questão de estética. Outra vez eu vou dar um Ctrl X. Eu vou voltar para a planilha 2. Vou dar um Ctrl V. Posso deixar até um pouquinho. Aqui eu vou colocar os valores também. Ou se a gente quiser por estética, dá um clique. Vamos diminuir o tamanho da fonte. Aqui tá ótimo. Vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar assim aqui no canto. Vamos deixar em negrito. Vamos manter a mesma fonte. Aqui também. Aqui a gente já pode diminuir um pouquinho. E aqui eu vou diminuir. A gente ainda vai colocar mais informações. Vou aumentar um pouco mais a minha fonte. Vou mudar de cor.
Colocar uma fonte que dê para chamar a atenção. Vamos voltar lá, fazer a mesma coisa. Vamos voltar lá, vamos transformar em gráficos. Vamos transformar em gráfico e inserir gráficos recomendados. Vamos escolher a opção de barras. Vamos dar OK. E aqui no nosso caso, a gente vai colocar preço por modelo. Vamos ocultar. A gente poder ganhar mais espaço. Cantinho. Vamos dar um Ctrl X. Vamos colocar na planilha do lado. Vamos voltar na planilha 1. Fazer a mesma coisa. Em barras também. Vamos escolher uma opção que mostre valores, que mostre números. E aqui é o custo por modelo. Vamos ocultar. Ctrl X. Vamos dar um Ctrl V. E aqui a gente já consegue fazer alguns ajustes. Aqui eu vou diminuindo um pouquinho. E aqui também. E aqui também. Colocar os dois no mesmo tamanho. Deixar um bem do lado do outro.
E a gente pode voltar lá. Início, inserir, gráficos recomendados. Dessa vez eu vou escolher linhas, ocultar, vou escolher uma opção que mostre valores. E aqui eu vou colocar preço por estilo, vou dar um Ctrl X, Ctrl V, vou diminuir, vou colocar aqui. E agora é só questão da gente estar arrumando. Eu vou diminuir o zoom para poder caber melhor as nossas informações. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar os valores em todos vermelhos. Vou dar um nome. Aqui também. E agora nosso último. Inserir. E eu vou escolher dessa vez o gráfico de pixel. Vou dar OK. Só como vocês podem ver, o gráfico de pixel não é o indicado. Então, caso a gente se arrependa ou queira mudar o gráfico, alterar tipo do gráfico, colunas, e é só dar OK. E aqui eu posso estar apagando.
E aqui é custo por estilo. Tem preenchimento, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Vou diminuir um pouquinho mais para poder caber num único painel. Mais ou menos aqui. Prontinho. Então, a princípio agora, nós iremos clicar bem aqui em cima. Vamos escolher uma cor de fundo. Um azul. Vamos mudar a cor do nosso azul do nosso gráfico. Colocar amarelo. E agora, para tirar o fundo, a gente pode acertar mais um pouquinho aqui. Botão direito, preenchimento, sem preenchimento. E faremos isso em todos. E marcaremos também estrutura de tópicos, sem contorno, para que não fique aquela linha. Botão direito, preenchimento, sem preenchimento. Botão direito outra vez, estrutura de tópicos, sem contorno. A mesma coisa aqui, botão direito, sem contorno, botão direito, sem preenchimento. Aqui a gente ainda pode selecionar. Botão direito, sem preenchimento, sem contorno. E agora com o último, botão direito, sem preenchimento e sem contorno. Fechar aqui. Então, como vocês já podem ver, nós já temos os nossos gráficos. Só vou mudar aqui a cor desse aqui também. Mais uma vez. Prontinho. Bom, agora a gente tem que criar uma segmentação de dados para a gente poder estar mexendo
no nosso dashboard. Iremos clicar em qualquer um dos gráficos, inserir segmentação de dados, vamos marcar data e filial, vamos dar OK. Vamos criar uma segmentação de dados. Eu vou clicar em um gráfico, gráfico dinâmico de análise, inserir segmentação, vou marcar só filial, não tem problema, vou dar OK. Vai ter essa aba em que a gente pode clicar, mas como vocês podem ver, apenas um gráfico, que foi o que a gente clicou, está mexendo, está sendo alterado. Iremos clicar em conexões de relatórios, marcaremos todos os gráficos, todas as tabelas, daremos OK. E agora sim, finalmente, os nossos valores são alterados. Aqui a gente pode mudar também para o original. Vamos mudar aqui a cor. E agora nós iremos criar uma segmentação de dados. Temos em qualquer um dos nossos gráficos. Gráfico dinâmico de análise. Inserir segmentação de dados. Vamos marcar só filial. Não haverá problema. Daremos OK. E agora nós iremos criar uma segmentação de dados. Os botões. Gráficos dinâmico de análise. Inserir segmentação de dados. Filial. Daremos OK. Eu vou apagar algumas segmentações aqui, para a gente poder ganhar mais espaço. Prontinho. Vou aumentar aqui também. Vou centralizar. Como vocês podem ver, à medida que nós iremos clicando na segmentação de dados, não é alterado. Nós clicaremos em segmentação, conexões de relatório, marcaremos todas as opções de tabela dinâmica, daremos OK. E agora sim, quando a gente clica em uma das filiais, elas vão sendo alteradas. Aqui a gente pode diminuir. Vou até vir aqui e aumentar as colunas. Cantinho, perfeito. A gente pode deixar aqui no canto. Lá em inserir, a gente pode ir lá em texto, caixa de texto, e digitar o nome da nossa loja. Digitamos o nome da nossa empresa. Vamos aumentar a nossa fonte. A gente pode estar exagerando. Colocar sem preenchimento, sem contorno. E aqui eu vou colocar um estilo para que chame a atenção. Escolher esse daqui.
Prontinho. Então, como vocês podem ver, de maneira bem rápida e bem dinâmica, nós criamos o nosso dashboard, bem simples, onde nós conseguimos alterar e verificar, onde nós conseguimos fazer uma análise melhor das nossas informações das nossas lojas, tanto do centro como a loja de Botafogo. Então, ficamos por aqui. E se a gente quiser mudar a cor do botão, iremos lá em segmentação. A gente tem algumas opções que o próprio Excel dá para a gente, como vocês podem ver. E se a gente não quiser usar uma das sugestões do Excel, clicaremos em novo estilo de segmentação de dados, cabeçalho, segmentação de dados inteira, formatar. Vamos escolher uma cor. O cabeçalho. O cabeçalho eu vou manter o mesmo. Item selecionado, eu já vou alterar. Vou colocar no tom de azul. A cor, vou colocar vermelho, negrito. Vou dar OK. E vou dar OK. Vai aparecer aqui em cima, cantinho. Então, como vocês podem ver, se a gente quiser fazer o filtro, cantinho. Então, de um jeito bem fácil, a gente conseguiu fazer um dashboard simples. Como vocês podem ver, não é difícil, é super fácil, super tranquilo. Então, ficamos por aqui. Até uma próxima. Foi um prazer. Tchau, tchau.